Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host, falando diretamente, mais uma vez, de Tanger, Marrocos. E comigo temos o nosso co-host, Rafael Lima. Rafa, como você está? Tá falando de onde? Hoje eu estou de Vinhedo, São Paulo, estou levemente baleado de... Quantos podcasts eu já falei isso? Porque essas últimas semanas, uma onda de frio aqui no Brasil, meu Deus do céu. Eu estou levemente baleado de rinite aqui, mas sobreviveremos. Vamos lá. Bom, o nosso convidado de hoje é o Gustavo, da Cripto Califa. Ele tem 21 anos, nascido em São Paulo, e ele é investidor e criador de conteúdo no ramo de criptomoedas e DeFi. Ele vive como nômade desde o início de 2021, tendo conhecido praticamente toda a América Latina, entre eles o país El Salvador, que tem sido muito interessante no ramo de criptos. E hoje ele está falando diretamente de onde, Gustavo? Estou falando aqui diretamente de Tbilisi, na Geórgia. Tá bem calor aqui, diferente do Brasil. E é isso, diretamente aqui da capital da Geórgia. Abriu assim Maneiro. aqui. Maneiro. Falaremos com certeza da Geórgia, mas antes de tudo, né, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que para começar essa conversa, eu gostaria de entender, assim, do seu lado, o que te levou a começar a sua jornada de nomadismo e por que América Latina como primeiro destino? Interessante. Então, é a primeira vez que eu vou falar essa história em público, então estou bem empolgado por isso. E foi o seguinte, era o final de 2020, final de 2020, e eu já não estava mais querendo morar no mesmo lugar que eu estava morando, em São Paulo, com a minha família e tudo mais, eu estava querendo uma mudança de vida. Só que eu tentei alugar apartamentos em São Paulo, no meu nome, mas por eu não ter uma renda completamente comprovada lá, as exigências deles, eu acabei não conseguindo. Foi muito difícil, tinha muita burocracia, essa era a pura verdade. Eles pediam muitos dados e estava tudo em cima da hora, e eu queria iniciar o ano de 2021 já vivendo uma outra vida. Então, começou aí. Aí o que aconteceu? No dia do Natal, eu estava pensando, né, do Natal de 2020, em falar com alguém da minha família lá para tentar me ajudar, né, nesse processo de conseguir alugar. Só que eu senti que não era isso que eu tinha que fazer, eu não tinha que pedir ajuda para ninguém. Eu tinha que resolver isso da minha maneira. E aí eu estava entrando no Uber, saindo já, minha mãe estava junto, a gente ia voltar para casa. Aí o que passou na minha cabeça, né? Eu vou para Israel. Juro para você, é o primeiro país que veio Jerusalém. É tipo um sonho, entendeu? Aí eu falei, não, beleza, vou lá para Jerusalém. Aí eu fui pesquisar, tipo, sem saber de nada, fui lá, Jerusalém. Aí não tinha aeroporto, né? Óbvio, né? Mó crise lá e tudo mais, enfim. Aí eu fui ver Tel Aviv. De restrições de Exato. Aí eu fui ver Tel Aviv, né? Aí eu vi o preço da passagem, tava tipo R$ 6.000, um negócio assim. Eu falei, nossa. Aí eu falei, não, tudo bem, deixa pra próxima. Aí veio na minha cabeça uma palavra, Santiago. Aí eu falei, beleza, vou pesquisar isso esperando o Uber. Aí eu fui ver Santiago, R$ 600 para ir para Santiago, só passagem de ida. Falei, adeus. Aí eu cheguei em casa, tipo, felizão já. Falei, mano, não quero nem saber. Era começo de pandemia, eu falei, não vou pesquisar nada, não quero saber de absolutamente nada, vou comprar minha passagem. Aí cheguei em casa, tudo, comprei minha passagem para o Chile. E foi isso, tipo, foi aí que começou a jornada. E o interessante dessa história, eu não contei para absolutamente ninguém para onde eu estava indo. Tipo, nenhuma pessoa, nem da minha família, nem amigos, todo mundo para onde você vai. Tipo, e eu comprei pro dia 1 de janeiro. Ou seja, eu festejei o ano novo, acabou o ano novo, eu marchei. Cara, eu acho muito massa essa história, porque assim, a gente tem muitos clientes na consultoria que, sabe, tem muito medo de dar esse passo de ir embora. Tipo, a pessoa pensa em absolutamente tudo que ela pode fazer antes de se mudar. Tipo, como vai ser a parte de seguro, como vai ser a parte de escola, como vai ser a parte de... Sabe, a pessoa tenta meticulosamente tudo. Nesse caso, foi muito tipo, não, eu quero ir, eu quero fazer uma coisa diferente. Mas eu acho que exatamente. vai ser um dos dois. Eu acho que vai ser um dos dois. Tipo, tem
tem quem vai planejar tudo, que vai olhar tudo mais, e tem a galera que vai falar: "Cara, deu, a linha foi cruzada, chega", sabe. E eu sinto que eu seria uma pessoa assim, eu sinto que se eu fosse fazer isso, ia ser bem tipo, sei lá, mano, bota um mapa na parede, dá uns 3 dardo aqui, e eu vou tomar uma cervejinha e eu vou tacar alguma coisa na parede até eu acertar um país. Foi mais ou Alguma menos coisa vai assim. acontecer. Pelo menos o tema Mas dele então, foi religião, né, foi Jerusalém, depois Santiago, tipo, sei lá, vamos lá, né. uhum. E como é que foi essa Sim. chegada no Chile, então? Assim, você tinha, não sei, algum Airbnb reservado por quanto tempo? E como que foi essa chegada? Assim, você já falava espanhol? Tinha alguma prática com o idioma? Como que foi a chegada? Mas se bem que Legal. falar espanhol no Chile é meio inútil, né, porque o espanhol deles é um troço É. totalmente Cinco, cinco, único. guaião. É bem diferente mesmo. Mas então, foi o seguinte que aconteceu, né? Só uma coisa que eu quero falar aí, para quem quiser ter coragem de sair e tudo mais, raspa a cabeça. Mas rapa na zero, porque eu tinha um cabelão, eu passei a zero, aí o cara falou: "Você quer passar a zero mesmo?" Eu falei: "Quero passar a zero." Ele passou no meio do meu cabelo, ele falou: "Agora você não tem mais saída." Então, tipo, você quer ter coragem? Raspa o cabelo aí, sai carecão mesmo e já era. Mas então, o que que aconteceu? É, eu fui para o Chile, aí, tipo, sem seguro, sem nada. Basicamente, eu só vi as coisas mais importantes que eu tinha que fazer. Eu acho que eu fiz o PCR na época, fiz. Aí cheguei no Chile. O que que eu tinha reservado? Eu tinha reservado, olha a ideia da minha viagem. Eu falei, não, vou passar, tipo, alguns dias em Santiago, vou para Valparaíso, que é aquela parte de praia e tudo mais próximo, Vinha del Mar, e volto. Viagem de 18 dias. Aí, tipo, eu falei, mano, eu não vou alugar Airbnb nem nada disso. Eu quero ir para um hostel. Falei, quero ir para um co-living, quero ver qual que é a parada. Aí eu vou poder me desenrolar e tudo mais. Aprender o espanhol, não sabia basicamente nada. Tipo, conseguia falar coisas básicas, mas o básico do básico do básico. Aí, Yogi Hostel. Se você quer ir para o Chile, você tem que ficar no Yogi Hostel. É muito, muito da hora. Aí eu cheguei nesse Yogi Hostel, era tudo muito tranquilo, tudo mais. Aliás, quando eu cheguei no Chile, foi bem difícil para entrar, isso é importante de dizer. Eles pediam para eu fazer outro PCR, tipo, o exército estava lá, porque a polícia de lá é uma polícia social, eu não entendo muito bem, mas foi uma parada meio estranha. Aí fizeram o PCR, foi difícil para entrar. Aí depois que eu entrei, eu tive que ter um QR Code, eu tinha hora para sair, porque era quarentena. Aí eu caí a ficha, tipo, a quarentena eu vou ter que respeitar. E se eu não tô enganado, era uma quarentena de 14 dias. Aí eu coloquei na minha cabeça e falei, tipo, eu vou ficar Acabou 18 minha dias, viagem. então acabou minha viagem. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu não tô nem aí. Eu vou, tipo, brisar nesse lugar que eu tô. Aí eu comecei a fazer amizade com muitas pessoas. E não era um hostel de, tipo, pessoas zoeira e tudo mais. Eram pessoas que viviam lá, trabalhavam, colombianos, venezuelanos, chilenos, tinha também algumas pessoas da Europa, canadense. Então, tipo, lá eu comecei a aprender o espanhol e tudo mais. Aí as coisas foram se desenrolando, eu tive que ficar lá 14 dias. E aí eu fiz amizade com um colombiano, ele me falou umas outras praias para eu ir e tudo mais. Aí tudo se alterou. Aí eu não fui para Vinha del Mar, não fui para Valparaíso e acabei ficando 2 meses por lá viajando. Depois fui para Airbnb, mas é mais ou menos assim que começou. Foi meio que não intencionalmente, tipo, uma imersão em mundo, né, porque daí você entrou num lugar que tinha um monte de gente de vários países diferentes e, tipo, vamos trocar ideia. É um negócio meio Big Brother, assim, sei lá. Também é uma experiência internacional, tipo. Sim, eu inclusive Uhum. recomendo assim para quem está começando, quer fazer a primeira experiência de nômade e tal, você não pegar tipo um apartamento somente para você. Você pegar, tipo, fica num hostel por um tempo, nem que seja tipo, sabe, um quarto privado num lugar compartilhado. É só para você conhecer pessoas ali imediatamente, sabe? É muito fácil quando você é nômade, você chega num lugar e você, tipo, fica isolado, sabe? Você não conhece ninguém na cidade, você não tem nenhum Uhum. amigo e, sabe, você tem que meio que ir atrás de fazer amigos. Já se você tá no hostel, tá num lugar assim, você naturalmente, sabe, já tá com várias pessoas ali ao seu redor. Bom, e depois do Chile, então, você acabou... Quais países da América Latina que você visitou? Só pra gente pegar a lista de novo. Uhum. Depois do Chile, eu voltei para São Paulo, fiquei 19 dias mais ou menos. Aí eu conheci o Equador, conheci República Dominicana, Colômbia,
Peru, Bolívia, El Salvador e eu acho que foi isso. A gente tá até conversando ontem, desculpa, filho. A gente tá até conversando antes e falou, cara, se for pra falar de cada país aqui, a gente vai fazer aquele negócio, o Flow Podcast 6 horas, né? Então, tipo, o que a gente pensou foi, vamos conversar assim, tipo, coisas comuns de América Latina, né? Que era o conceito geral aí, que basicamente você pegou a lista inteira, né? Tipo, faltou o quê? Faltou o quê? Venezuelas, Guianas, e algumas Paraguai, coisinhas lá Uruguai. do meio lá, tipo, sei lá, Guatemala, Honduras, essas paradas assim. Então, Uhum. mas assim, o que era comum? Acho que achou melhor abordar isso, né? Uhum. Exato. O que é parecido em todos esses países e o que é diferente nesses países? Bom, o que é relativamente parecido, principalmente nos países dos Andes, né? Aí eu incluo Equador, Peru, Bolívia, Colômbia também. É a questão cultural, é a questão da comida, da hospitalidade. Vai ter diferenças, tipo, no Peru o pessoal é mais, vamos dizer, introvertido e tudo mais. Na Bolívia eles já são um pouco mais abertos, no Equador muito mais, na Colômbia ainda mais, mas é bem similar essa questão de cultura. Isso eu achei bem parecido. Agora, diferenças. Bom, tem diferenças de infraestrutura nos países, por exemplo, a Bolívia já carece mais. Se a gente for para América Central, aí já vai ter uma diferença cultural, tipo República Dominicana não tem absolutamente nada a ver com nenhum outro lugar que eu fui na vida, entendeu? Tipo, lá é bem diferente. E em El Salvador também, o pessoal tem uma cultura, como eu posso dizer, eles são meio praianos, claro, né? Lá é um lugar de praia e tudo mais, mas a diferença maior que eu vi, para ser bem sincero, são diferenças pontuais de infraestrutura, mas falando bem a sinceridade, a América Latina, eu, no meu ponto de vista, considero um bloco mesmo. Então, vai ter diferenças? Vai, claro que vai, mas eles agem de uma maneira um pouco similar, no meu ponto de vista, e foi isso que eu senti, entendeu? Entendi. E a nível, assim, tipo, desenvolvimento, infraestrutura, segurança, teve alguma cidade ou cidades que te impressionaram, assim, que, caraca, não estava esperando isso? Ou o contrário, sei lá, algum lugar que você achou que ia ser massa, mas acabou sendo abaixo do esperado? Sim, sim. Bom, cidades de excelente infraestrutura, pensando na América Latina, vai ter rua com buraco, não adianta, mas tipo uma infraestrutura tranquila, dá para viver muito bem. Número um, Santiago. Excelente, eu realmente gostei muito dessa cidade. O pessoal lá, tipo, você se sente bem, porque o pessoal sempre tá andando de bike, correndo, é uma cidade movida, por assim dizer, mas ao mesmo tempo é segura, você se sente bem andando lá e tudo mais. Então, Santiago, a segunda cidade que eu recomendo muito, eu morei lá aproximadamente um mês e passei lá mais uns dias, foi Cuenca. Cuenca, no Equador. É uma cidade fantástica. Fantástica, nas montanhas, muito segura no meu ponto de vista. Os mercados têm de tudo, uma infraestrutura boa. Vamos Só ver. Uhum, trocando claro. rapidinho. Qual o tamanho de Cuenca, assim, para quem não tem ideia? Cara, o tamanho de Cuenca não é grande, não é uma cidade grande, mas eu acredito que eles devem ter uns de 200 a 600 mil habitantes, é algo assim. É como se Uma fosse cidade uma grande. cidade do interior de São Paulo, por assim dizer, porém, Uhum. é cercado por montanhas, né, dos Andes, e tem a cidade lá, o centrinho e tudo mais. E é a cidade que é considerada pelos equatorianos a mais conservadora de lá, mais religiosa, mais católica e tudo mais. Eita, Siri, de novo. Mas então, é exatamente isso. Entendi. Acho que o Rafa depois tá dando uma olhada ali no número de Eu habitantes. peguei o hábito de sempre, tipo, quando a gente tá conversando aqui, hoje eu tô no meu iPad, mas geralmente eu tô no computador, aí a pessoa tá Uhum. falando da cidade, eu abro o Google Maps, fico olhando, eu fico no Street View olhando, tipo, como é que é isso? Tipo, você falou, população metropolitana, 660 mil habitantes. É Então uma cidade média. Uhum. ah, é uma Joinville aí. Uhum. Sim, sim. Mas, bom, continuando, eu parei ali a sua listagem. Uhum. Bom, outras cidades que também têm uma infraestrutura interessante, ó, eu passei pouco tempo lá, mas San Salvador, que é a capital do El Salvador, me surpreendeu positivamente, entendeu? As estradas eram
um tapete, tipo, os shoppings de outro mundo, assim, parecia que eu tava em Orlando, um shopping gigantesco, eu até me surpreendi, e não é uma cidade barata, entendeu? Às vezes a pessoa pensa, é Salvador, é tudo, vai ser mal baratinho, não, negativo, se quiser, exatamente, se quiser ter uma segurança maior e tudo mais, desfrutar das coisas lá, você vai gastar bem, mas eu sempre me senti seguro. E mais, eu fiz amizades lá em El Salvador. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma amizade com um cara que estudava medicina e tudo, e ele me passava, tipo, os insights da cidade. Ele falou, mano, aqui é totalmente seguro, você só não pode entrar nesse beco, nesse beco. Ele ia me mostrando, ó, entrou nesse beco, já era pra você vai correr risco. Mas enquanto você estiver na rua normal, mano, é seguro. Então, São Salvador eu posso incluir nisso. Bom, aí no Peru, na Bolívia eu não incluo nenhuma cidade. Sinceramente, tipo, infraestrutura é algo precário lá. Com todo respeito aos bolivianos e tudo mais, mas lá falta muita infraestrutura, entendeu? Tem muita paisagem bonita, foi fantástico, né? Na parte de natureza, a Bolívia, top. Porém, na questão de infraestrutura, não. Outra cidade que me surpreendeu muito, muito, inclusive acho que seria uma cidade que eu viveria pela similaridade com a cultura brasileira e por como eu me senti lá. Medellín na Colômbia, excelente, tem muito trânsito. Essa parte é negativa, mas é barato, pessoal Se sempre sentiu em casa, né? feliz. São Paulo. Exatamente. Mas, Exatamente isso. mas Medellín, se eu não me engano, tá tipo. Tá sempre entre um dos maiores hubs de nômades da América Latina. Tá sempre, tipo, sei lá, ou a primeira ou a segunda maior cidade de nômades da Colômbia, assim, a cidade da primavera. Medellín e Bogotá, né? Que falam bem, mas. Até Exato. era para eu ter ido para lá em 2020, né? Mas daí 2020 aconteceu. Mas ia ter uma conferência internacional dos movimentos libertários do mundo, ia ser lá, né? Acabou caindo, tá? Foi uma bosta mesmo. Um dia eu Eu vou. passei um tempo em Bogotá, mas eu sinceramente não curti. Para mim, Bogotá era São Paulo. Eu me senti realmente em São Paulo. As pessoas mais fechadas, aquele ambiente, tipo, sei lá, vários carros, ninguém fala com ninguém, os caras andando de skate. Todo mundo com Já pressa, né? no. Tipo, nossa, estressado. Exatamente. Já em Medellín, não. Já em Medellín, tipo, o pessoal leve. Você chega no restaurante, ele já fala, de onde você é? Ah, você é brasileiro, já senta, começa a conversar com você. Então, foi bem interessante. É um negócio Então, meio São Paulo-Campinas, né? pode ser. Ou São Paulo, Rio de Janeiro, né? Tipo, o pessoal já mais desenrolado, tipo carioca, assim, mais levando a Uhum. vida tranquilão, né? E, bom, eu vivi bastante tempo em Quito também, mas eu me cansei um pouco da cidade, entendeu? Tipo, tem uma infraestrutura boa, você consegue viver bem lá, mas por eu ter vivido muito tempo lá, chegou uma hora que eu me cansei, entendeu? Então, é isso. Da América Latina, acho que é isso que eu. Ah, Lima também é interessante, mas só em bairros bons, entendeu? Tipo, os melhores bairros de Lima, você vai viver bem, mas você vai para outros lugares, é meio caótico, entendeu? Boa, acho que aí já deu para dar um bom panorama assim das cidades mais interessantes da região. É, cara, eu queria entrar um pouco agora, talvez, na parte de El Salvador, assim, por que você foi para lá? Foi mesmo por causa assim, das novidades de cripto e como que foi a experiência? Então, eu fui para El Salvador exatamente por essa questão e eu queria conhecer como é que estava lá. Ou seja, estão aceitando o Bitcoin mesmo, dá para ir nos caixa, tudo está funcionando, a Bitcoin Beach é realmente essa praia do Bitcoin ou é só falação? Aí, falando bem a sinceridade, eu cheguei lá, o segurança já veio me perguntar: o que você está fazendo aqui? Você é brasileiro? Você veio surfar? Eu falei: não, não vim surfar. Ele falou: então por que você está aqui? Falei, eu tô aqui por causa do Bitcoin, vamos ver como é que é essa parada e tudo mais. Então o pessoal lá é bem tranquilo, eu entrei e tudo. Aí em São Salvador eu fui ver os caixas, aí eu fui tentar ir nas lojas e tudo mais. Aí eu já pontuo, sinceramente, o que as pessoas geralmente podem pensar é o Salvador, é o paraíso do Bitcoin. Mentira, mentira, completamente mentira. Por quê? Porque você até pode gastar com Bitcoin, mas em determinados lugares o hotel nem sabe o que é isso, entendeu? Eu falei, posso pagar em Bitcoin? O hotel nem tchum, os caixas de lá
de Bitcoin, eles são bons, mas muitas vezes não estão funcionando. Então, eu senti um pouco meio precária essa infraestrutura do Bitcoin. Para mim, agora pensando e refletindo, para mim isso foi muito mais propaganda, entendeu? Para tentar fazer com que El Salvador e tudo mais, mas sinceramente, se é uma moeda oficial, no meu ponto de vista, deveria ter mais lugares para você gastar e tudo mais. Então eu senti um pouco dessa falta. Já na Bitcoin Beach, foi mais tranquilo. Lá as coisas funcionavam melhor. Ou seja, eu comia, acho que é papuça o nome da comida de El Salvador. Eu comia literalmente, tipo, todo dia essa comida, eu gostava. Ia lá numa tiazinha, mano, tiazinha muito firmeza. Aí eu chegava e pagava com Bitcoin, tranquilo, não tinha problema nenhum. Também em outros lugares lá você consegue fazer coisas com Bitcoin. Inclusive tinha um alemão fazendo vídeo para o YouTube sobre como que estava lá e tudo mais. Mas é isso. Isso me surpreendeu negativamente. Eu esperava mais infraestrutura para o Bitcoin, para o uso do Bitcoin. O que me surpreendeu, por outro lado, a segurança que eu senti no país. Sem brincadeira, eu andava de noite em São Salvador, é o que eu falei, eu não ia nos becos, nos lugares que os caras me falavam para eu não ir. Mas de resto, o segurança sempre armado de 12, entendeu? Então, e na praia do Bitcoin é engraçado, é tipo, só os caiçara, tem uns franceses surfando, uns cara gringos surfando, e os loucos do Bitcoin. Então, assim, tem a legislação, basicamente, para isso acontecer, mas a adoção, a implementação real ainda está, assim, lagando, basicamente. Ainda está Na ficando... verdade, a pergunta que eu faria sobre isso é o seguinte, porque existe uma diferença entre estamos fazendo vamos com calma ou não, a gente não está fazendo essa propaganda. Tipo, existe uma diferença. Qual dos dois que você mais sentiu? Porque assim, naturalmente, até chegar lá no interior, no meio do mato, na fronteira e tudo mais, vai demorar. Agora, Interessante essa pergunta. tipo, as Falando. pessoas estavam de fato assim, vamos estudar, vamos entender, vai ser um negócio, tava todo mundo tipo, é, Entendi. Bom, as pessoas sim estavam querendo trazer essa adoção e eles estavam com um senso de patriotismo. Tipo, eles perguntavam: o que que você está fazendo aqui? Eu falei: vim conhecer El Salvador, ver como é que é o negócio do Bitcoin. Eles ficavam super felizes, entendeu? Tipo, às vezes exaltava o presidente, falava: olha que legal, o pessoal vindo aqui para conhecer nosso país e não sei o que, isso é muito bom. E tudo mais, até mesmo um Uber que eu peguei, eu falei, mano, eu quero pagar esse Uber em Bitcoin. Aí ele falou, não, a gente vai dar um jeito aí. Aí eu acabei pagando em Bitcoin e tudo mais. Mas o que você perguntou, né, Rafa? Eu acho que o que eu senti tá engrenando, tá tentando, mas tipo, se a gente for ver as leis que estavam lá, né? A lei era qual? É obrigatório todos os lugares aceitarem Bitcoin. Não, isso é uma farsa completa. Tipo, eu não vou julgar se é certo ou errado isso, eu só tô querendo dizer que não é assim, você vai no hotel, o hotel não tá nem aí. Agora, se você vai, sei lá, nos bares mais chiques e tudo mais, você quer tomar um drink, aí provavelmente o pessoal vai aceitar, entendeu? Já é um pessoal mais, mais vamos dizer assim, Coisas voltadas para antenados e gringo, tudo né? mais. é, Hum? mas eu acho que é natural isso, tipo, uma curva de adoção de uma tecnologia dessas num país como El Salvador, tipo, se você pegasse uma Alemanha ou uma Estônia, tipo, um país já desenvolvido mais tech, assim, tudo mais, falasse para adotar, ainda assim ia ser meio, cara, precisa ter toda uma infra, o pessoal precisa começar a entender o que que é, pegar o hábito e tal. Então eu espero que demore um pouco, especialmente porque a gente falou, acho que em outro podcast do leapfrogging, né, do pessoal pulando tecnologias. Então, tipo, você não teve a transição, tipo, muita gente talvez não tenha nem linha terrestre, né? Então o pessoal tá fazendo agora a transição para, tipo, viver com os celulares, beleza, e de repente você quer, pode ser um salto meio grande demais, sabe? E tudo bem. Mas é por isso que eu perguntei, tipo, as pessoas estão de fato tentando e é difícil, ou assinaram na lei e todo mundo falou, mas uma ideia retardada do governo, segue baile, sabe? Acho que isso é uma coisa importante, porque eu sempre lembro quando eu estava na Estônia, eu conversei com uma empresa lá que fez a digitalização do país, né? Eu tava conversando com o lead dev deles, ele falou, cara, uma coisa é você botar o sistema de, tá aqui a governança digital, até todo mundo começar a usar, entender e virar natural, então é uma década se o país quer fazer. Como ele falou, se o país quer fazer, leva 10 anos, pra você passar as leis, fazer outras alterações. Se o país não quer, bicho,
Não vai acontecer esse troço, sabe? Então, acho que suponho que faz parte. Sim, sim. É, o pessoal lá curtia a ideia. Quando eu perguntava, eu vi muito mais pessoas aprovando do que desaprovando. Essa foi a minha visão. Quando eu ia perguntar e tudo mais, ficavam interessados. E o que seja talvez interessante aí para a comunidade de Bitcoin é que realmente a Light Network lá é utilizada, não é. Isso daí não é mentira mesmo. Tipo, lá o pessoal já está usando mesmo a Light Network. Por quê? Porque você vai fazer um pagamento na rede normal, por assim dizer, do Bitcoin, você vai gastar muito. E na Light Network é bem simples, na Bitcoin Bit mesmo você baixa uma carteira lá. Então, na questão da Light Network, show. Lá eles já estão adotando mesmo, entendeu? Massa. Então, Isso é assim, legal, a infra já vem embutida, né? Então, uhum. De destinos para quem tá querendo usar criptos, então é mais ali em El Zonte, na Bitcoin Beach. Em São Salvador é um pouco menos, então. É um pouco menos e eu tive alguns problemas, entendeu? Para fazer alguns pagamentos, eles me viam com umas wallets que eu não tinha muito conhecimento. Aí eu falava, não, posso te transferir para essa, tudo. Aí ficava meio que uma confusão e eu acabei usando mais dólar, que é a moeda de lá, em São Salvador do que Bitcoin. Agora, na Elzonte, tipo, os caras dos hotéis lá, você fala, posso pagar em Bitcoin? Ele já saca a wallet dele, você já paga na hora. Então, eu indicaria, você quer sentir que você está gastando muito em Bitcoin e tudo mais, e vivendo como Bitcoin, vai para o Elzon, você vai estar no meio de um mato mesmo, é uma praia bem, bem selvagem, cuidado com o mar, entendeu? Cuidado com o mar, porque, tipo, se você for brisar tem placa naquele e tem mar, história. O que aconteceu lá? Quase tomou atropelo, né? não, você é doido. É que, tipo assim, o mar é muito violento, entendeu? E tem várias pedras e tudo mais. Aí eu, tipo, felizão, né, querendo nadar, aí sempre ficava o salva-vidas, sai daí, sai daí, sai daí. Então, tipo, tem que tomar cuidado mesmo, porque é mais uma praia, como eu disse, de surfista. Mas se você aí que tá assistindo quer ver um lugar que tem uma adoção de Bitcoin, quer sentir um pouco isso, vai para El Zonte, que eu acho que você, claramente, se tiver da mesma maneira de quando eu fui, você vai se surpreender, eu acho. Você vai gostar, você vai sentir um pouco o que é estar gastando lá em criptomoedas para coisas do dia a dia. Eu acho legal que Maneiro. mantém esse feeling de fronteira, né? Porque estamos desenvolvendo alguma coisa, não é só a fronteira tech, também, tipo, a gente ainda tá no mato, então é só para ambientar. E antes do, não sei se era o que você estava pensando, Chico, mas eu estava pensando assim, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer sobre esses países pequenos, que é assim, o Brasil tem essa síndrome de país grande, tipo, a gente é um país enorme, cheio de riqueza e tal, a gente não precisa de ninguém, com essa atitude, assim. Mas quando eu vou para países pequenos, eu noto que a maior parte deles tem essa atitude de, cara, nossa, obrigado que você veio aqui, ninguém liga pro meu país. O que você precisa? Vamos tentar facilitar, vamos tentar resolver para você, porque eu sei que se eu ficar enchendo o saco, tu tem outros lugares para ir. Você sentiu isso em El Salvador, assim? O pessoal falaram, vamos tentar resolver. Senti mesmo. Isso é real. Tipo, você chega lá, né? É o Salvador e tudo mais. É o que eu falei, o segurança me perguntou o que você tá vindo fazer aqui, entendeu? Porque os brasileiros que vão lá, eles olham e já falam, veio surfar, né? Porque lá tem competição de surf e tudo mais. Aí eu falei que eu tava indo com outros objetivos e eles te recebem muito bem. Como eu falei, eu fiz amizades lá, entendeu? Tipo, conheci um cara no shopping, assim, perguntando algumas informações e tudo mais, acabou fazendo amizade, eles mesmo, tipo, ele e os amigos dele, a gente foi pra praia junto, entendeu? É que eles me deixaram lá, mas eles foram pra praia comigo, a gente tipo, pegou um dia de praia, assim, curtiu, foi da hora, e eles recebem muito bem, entendeu? É aquilo lá, tipo, o meu país, o que as pessoas pensam de El Salvador é super violento, tipo, é gangue, é conflito, é tudo mais. Quando eu fui, eu não senti nada disso, como eu mesmo reiterei. E quando eu perguntava pro pessoal que eu conheci, pro pessoal de El Salvador, eles me falavam, entendeu? Tipo, não é super perigoso, mas você não pode ir para os lugares errados. Talvez uma cidade afastada e tudo mais, sei lá, pro outro lado de El Salvador, pode ser mais perigoso, zonas de fronteira e tudo mais, que eu não conheço. Mas agora, você vai descer em São Salvador e você vai, tipo, pra praia, tranquilo, entendeu?
tranquilo. Claramente, preze sempre pela sua segurança. Se você tem um hotel lá, pede para eles mandarem um transfer para te levar. Tenta buscar o mais seguro que você conseguir, sempre, em qualquer lugar que você tiver. Mas tem muitos lugares no Brasil que são mais perigosos, que eu senti assim mais insegurança. Mas como eu falei, fiquei em 2 lugares apenas lá. Mas isso é uma coisa de Brasil também, tipo, qualquer capital. Cara, eu sou de Curitiba. Eu sempre falo, cara, Curitiba é muito segura, exceto esses 3 bairros. Se você for lá, vai dar uma esquisitada, entendeu? Mas eu acho que isso é uma coisa bem latina mesmo, tipo, tem os lugares bons, tem os lugares ruins. A diferença, acho que é, como você falou, tem alguns países em que os lugares bons são alguns bairros na capital e tem alguns países que, tipo, tá tudo bem, exceto aquele lugar. A gente não conversa sobre. Acho que até aí não é nenhuma novidade para algum latino, né? Uhum. Enquanto vocês estavam falando, eu dei uma olhada aqui na Wikipédia, assim, só para ter uma ideia do tamanho, e aparentemente El Salvador tem, quer dizer, San Salvador, a capital, tem 2 milhões e pouco de habitantes na região metropolitana, e El Zonte tem, tipo, 3 mil habitantes. Realmente, assim, é uma praia. Eu falei que eram os caiçaras, eu falei. Agora deve ser 3 mil habitantes, 3 mil turistas, né? Deve ser por aí. Bom. Tipo o Balneário Camboriú, que tem, tipo, sei lá, 100 mil habitantes de verdade, mas 1 milhão de habitantes. Não, eu trabalho com eleições. Você vê, tipo, não, você tá em Balneário Camboriú, você fala, cara, isso é uma cidade de, sei lá, 200 mil habitantes. Aí você vê a votação, tipo, o vereador eleito com 1.200 votos, 1.500 votos. The fuck? Acontece. Cidades em desenvolvimento, mas é um negócio quase meio vibe de cidade privada, né? Se o Salvador só fala assim, ó, separa aqui. Acho que só é oficializar, né? Uhum. Bom, algum outro tema acho que a gente gostaria de cobrir da América Latina antes da gente começar a falar da Geórgia? Uhum. Talvez, assim, melhores países para iniciantes, para quem quer começar. Na verdade, eu acho que saindo de El Salvador, eu tenho uma pergunta, que assim, pô, você falou, foi massa pra caramba e tudo mais, mas aí pede a pergunta, mas você não ficou por quê, então? É uma Em El coisa pessoal de Salvador? eu queria viajar para outros lugares, ou é tipo, isso aqui não rolou? Então, eu não, tipo, eu só fui para El Salvador para fazer exatamente isso. E eu fiquei pensando, como será que é morar aqui e tudo mais? Só que, sinceramente, eu acho que ainda tem coisas a melhorar em El Salvador. Principalmente, tipo assim, é o que eu falei. Você quer viver em El Salvador? Você vai ter que gastar muito. E para mim não compensa gastar tanto para viver numa cidade que eu vou gastar Bitcoin ali e aqui, entendeu? Então, foi isso que eu pensei. Eu fui lá, fiquei 10, 15, 20 dias, algo não muito longo, e aí já, tipo, de lá eu peguei o voo para o Equador, exatamente. Aí eu voltei para o Equador e fiquei mais tempo lá. Entendi. Faz sentido. O Equador foi o país que você ficou mais tempo. Algum motivo assim específico que te apaixonou no Equador ou alguma coisa assim? Então. Bom, eu não vou abrir muito essa questão, porque aí vai entrar em coisas mais pessoais, mas foi um país aí que acabou, tipo, me encantando em alguns pontos, entendeu? Aí eu acabei ficando lá e tudo mais. Mas nada assim, tipo, o Equador é o país perfeito. E mais, o principal, assim, né? Porque eu fui do Chile, voltei para São Paulo e de São Paulo eu fui para Quito, né? Peguei o voo para Quito. O que que aconteceu? Eu tinha um sonho na minha vida, que era ver vulcão. Eu cheguei a ver no Chile, mas era uns vulcão estranho. Eu falei, cadê o vulcão? Eu aprendi vulcão na escola e tudo mais. Não, esse vulcão é outro tipo. Aí eu falei, beleza. Aí quando eu fui Tem que no ser Equador, estava embaixo. exatamente, tipo, eu queria ver os vulcão tipo Cone. Aí eu cheguei no Equador, era cheio de vulcão. Aí eu fui, tipo, fui no primeiro vulcão, aí eu falei, meu Deus, Cotopaxi. É extraordinário esse lugar, tipo, é um vulcão super lindo, é considerado, acho que o vulcão mais bonito do mundo, que ele é perfeito, ele é assim e tudo mais. Aí, É tipo, engraçado porque isso outra presume que existe algum avaliador, né? Alguém que vai lá e fala, não, isso aqui, tem um Antes e sommelier. depois, mas Exatamente, a simetria do vulcão, sei lá. Mas enfim, outro lugar que eu gostei bastante de lá, muito mesmo, que era outro sonho que eu tinha, era conhecer a Amazônia, entendeu?
Então, eu acabei conhecendo a Amazônia, e isso para mim foi bem, bem interessante. E o que é interessante do Equador, né? As estradas são perigosas, são bem perigosas, para ser bem sincero, porque tipo, é uma via só, você vai ultrapassar a pessoa, você entra na contramão, entendeu? Tem muito deslizamento lá, então a infraestrutura de É estrada que o não é país tão é boa. totalmente montanhoso, né? Oi? O país quase inteiro é montanhoso, né? Exatamente. Aí, mas o que é interessante, em 5, 6 horas, você sai de uma montanha, vai para praia, se você quiser, vai para, como eu posso dizer, para Amazônia, que eles chamam de Oriente lá. Então é bem interessante, é um país pequeno, super, 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 não sei como seria a palavra, mas tipo, tem uma hospitalidade excelente, entendeu? Então, é isso. Maneiro, maneiro. E, bom, fechando então a América Latina, depois dessa sua temporada aí, que foi o quê? Quase um ano na América Latina toda, assim, você está falando agora da Geórgia. Qual foi o processo de estou no Equador Vixe, para cheguei na Geórgia? É, porque o que eu ia falar é que, assim, vixe. o importante quando você faz essas coisas é ter um conceito claro na tua cabeça, né? Por mais que você, pô, eu queria ver os vulcões. Tá bom, mas beleza, você sabe o que eu decidi, o que eu quero fazer, né? Agora, daí da transição é meio, ué, Então, aí, ó, Rafael, você tem responsabilidade nisso, entendeu? Porque aí eu quero falar uma coisa, né? Já para trazer um contexto bem interessante pro porquê que eu vim para a Geórgia. Eu tinha uns 16 anos, 15, 17, nesse meio. Aí chegou um amigo meu, inclusive um amigo que me apresentou criptomoedas, um abraço aí para o Vinícius Morazoni. E aí o que aconteceu? Ele falou, mano, você tem que ver aí o Rafael Ideias Radicais, mano. Nós vivemos num país que é nada a ver, o real é uma pirâmide, nós tem que ser libertário, anarquista. Falei, irmão, me mostra essa parada. Aí eu lembro que era um vídeo, o Rafa falando assim, a maior pirâmide é o real, só existe 1/3 de real. Era alguma coisa assim no banco. Isso entrou na minha cabeça e tipo eu falei, não, realmente o que as pessoas ensinam, até mesmo na escola, sobre economia é tudo uma farsa. E aí eu comecei a acompanhar o canal do Rafael. Aí teve um dia que ele fez um vídeo da Geórgia. Pô, você aí que tá querendo ir para algum lugar, vai para Geórgia, você pode ficar um ano. Eu falei, calma. Falei, calma. né, foi Aí eu aquele que eu fiz falei, das reformas da Geórgia e tudo mais, eu do não que abre e tem o sei, hino da cara. Geórgia, assim, tipo, cantado estranho pra caramba. Nossa, acho que não, acho que não. Foi um que você Não, falou porque assim, esse, ó. esse eu fiz durante o Covid, acho que foi um antes que eu fiz, alguma coisa assim. Eu acho que pode ter sido antes. Era um que você falou assim: pra que você vai ficar entrando em várias teorias de comprar passaporte, de não sei o quê, sendo que você pode ir pra Geórgia e ficar um ano lá num país seguro. Aí você falou vários pontos positivos, eu falei, meu, será? Aí eu comecei a estudar a Geórgia, entendeu? Isso quando eu tava no Equador, na América Latina. E cada hora que eu estudava, eu gostava mais, entendeu? Tipo, era tudo muito estranho pra mim. É um alfabeto diferente, mas eu falo estranho do ponto mais positivo possível. Aí eu falei, meu, que É doido. um troço Imagine. totalmente diferente, né? Tipo, Exato, exato. Não tem você tava nada. numa vivência, Tipo, tipo, totalmente América Latina. Aí, de repente, tipo, eu não reconheço nem as letras desse troço. exato. Aí eu falei, meu, perto da Rússia, da Turquia, isso daí já começou a mexer com a minha cabeça. Aí eu falei assim, mano, eu vou acabar indo pra Geórgia. Mas eu fiquei tipo, vou ver e tudo mais, vou analisar. Aí chegou o fim do ano. Fim do ano eu passei por alguns problemas mesmo. Tipo, minha cabeça bugou, tipo, eu fiquei meio instável, por assim dizer, entendeu? Passei por um período difícil, porque eu voltei para ver minha família, acabou, tipo, eu tava numa realidade, eu fui para outra e tomei um choque, por assim dizer, entendeu? E isso acabou me afetando, aí eu falei, meu, que doideira, eu preciso, tipo, botar minha cabeça no lugar. Aí eu fui para Florianópolis, né? Aí eu aluguei um apartamentozinho lá e tudo mais. E, tipo, Florianópolis é um lugar mágico. Você aí que quer, tipo, dar uma renovada no seu ser e tudo mais, vai pra Floripa, cara. Vai lá, fica de boa. Praia do Santinho é uma praia lindona, bem calma, é uma praia que eu recomendo aí. Aí eu fui pra lá, entendeu? Aí, tipo, comecei a, tipo, pensar o que eu vou fazer da minha vida e com aqueles pesos, entendeu? Tipo, passando por um momento muito difícil, mandei um áudio pro Rafa, falei, mano,
Eu não sei se você vai lembrar, Rafael, mas eu falei, tipo, eu tô querendo fazer alguma coisa, mas eu não sei, minha mente tá confusa, eu, tipo, quero agregar na vida das pessoas. Você falou, mano, mete marcha, tá ligado? Começa a falar e vai vendo, aí você vai formando o seu público. Foi um áudio que ficou na minha cabeça. Ok, isso eu tava lá em Florianópolis. O que que eu fiz? Comecei a entrar nos grupos lá de Florianópolis, entendeu? Que eles falavam de política e não sei o quê. Aí o pessoal tava, tipo, com um tema da Ucrânia, né? Ucrânia, ucraniza, não sei o quê. Falei, mano, quer saber? Vamos ver esse documentário aí. Coloquei no Netflix um documentário da Ucrânia, aí eu vi, eu falei, mano, que país louco, né? Falei, que doideira. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para lá. Aí foi aí que começou tudo. Aí eu falei, eu vou para a Ucrânia, fico um tempo, porque eu sei que tá prestes a acontecer alguma coisa. Eu fico lá um tempinho, de lá eu só pego um voo para Geórgia. Foi assim que eu fui. Aí eu fui para a Ucrânia, passei lá alguns dias, entendeu? Uns 9, 10 por aí, saí e vim aqui para Geórgia, entendeu? Então, tipo, eu já tinha esse objetivo, eu conheci a América Latina, até falei pro Francisco numa chamada que a gente fez. Falei, não tenho muita intenção de ficar na América Latina, mas pela não que eu não goste da cultura latina, em muitos pontos eu amo a cultura latina, eu sou latina e tipo, se você em comparação com os meus vizinhos aqui dá para perceber que eu não sou eu venho de algum lugar um pouco longe, né? Mas enfim, eu senti atração por conhecer essa parte, mas não a Europa. Eu nunca tipo falei, nossa, quero ir para Paris. Falei, não, quero ir para Ucrânia, quero ir para Kiev. Aí eu fui, um frio, aquela neve, eu falei, Eu meu ia Deus. falar isso, o cara foi pra Ucrânia no inverno. Não, você tá brincando, você tá brincando. Eu cheguei lá com uma Você blusa da desce The no North avião, a primeira coisa Face. que a imigração pergunta é: você tem certeza? Você tem certeza? Não, então, ô, Rafael, eu cheguei com uma blusa fina da The North Face, eu falei, eu vou comprar lá. Eu fui sair, tipo, dentro do aeroporto, tudo normal. Eu falei, nossa, não vai ser tão frio assim. Aí eu vi -7 graus. Eu falei, vixe, nunca peguei tão frio assim. Aí eu saí, nessa que eu saí, o taxista chegou e falou, mano, corre pro carro, senão você vai congelar. Falei, agora ferrou. Mano, minha mão ficava roxa, tipo, sentia meus ossos. Aí eu falei, mano, você tem que me ajudar. Aí o cara falando em ucraniano, eu traduzindo. Falei, mano, você tem que me dar um chip e você tem que me levar para comprar uma roupa, mas tem que ser uma roupa que nem a sua. Ele tava com uma roupa gigante. Falei, eu quero igual a sua. Ele, então beleza, eu vou te levar num bazar. Aí me levou no bazar, me deu um chip novo. O cara, tipo, resolveu minha vida, basicamente. Comprei um jaco gigantesco. E aí, tipo, aí começou as coisas exóticas para mim, né? Tipo, eu conheci uma mãe e filha polonesa, né, na República Dominicana. Elas, nossa, que é super exótico. Aí eu falei, quando eu for para esses lados vai ser exótico também. Cheguei na Ucrânia, aí era tipo um senhor que tava me esperando. Aí, tipo, ele vai me apresentando o apartamento falando em russo, né? Porque lá o pessoal fala russo também. Aí ele vai me apresentando, aí tipo eu perguntava um negócio para ele, ele dá. Falei, vixe Maria, o que que é dar? Falei, o que que é dar? E eu falei, eu não sabia de nada. Aí, tipo, interessante e tudo mais, mas acabei ficando doente lá, acho que por conta da temperatura, né? Saí de 40 graus de Floripa para ir para, tipo, -7, mas acabei fazendo um dia de tour, tipo, contratei uma guia turística, né? Já sabe. Eu falei, não, vamos ver, né? Quem quer conhecer a Ucrânia? Aí, tipo, a gente ficou passeando, mais um passeio, tipo, a pé, nos lugares históricos e tudo mais. Então, eu fiz um dia de tour, o resto, no dia seguinte, eu já Entendo. tava, tipo, quebrado. Uhum. Quanto tempo, assim, você saiu de Kiev e quanto tempo depois disso estourou a guerra? Cara, aproximadamente 2 semanas. Que já aí já era invasão, já era tudo isso. Aí eu até falei com a guia, entendeu? Eu falei com a guia, eu falei, e aí, o que que tá acontecendo? Como você tá? E tudo mais, tipo, perguntando, né? Aí ela me falou: não, tá tudo tranquilo, nosso exército vai defender. Na hora que eu ouvi isso, eu falei: daqui uma semana eu vou chamar ela de novo. Passou uns 7 dias mais ou menos, chamei. Falei: e aí, como é que você tá? Ela, tô na Polônia. Porque não tem como, né? Tipo, o pessoal lá tava meio descrente, eu senti, entendeu? Tava meio cético da invasão, apesar que eu falei com um cara que trabalhava no setor militar. Quando eu falei com esse cara, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Porque eu perguntei para ele, eu falei, e a guerra? E pode acontecer, pode ter uma invasão. Cara, ele olhou assim para mim,
ficou em silêncio. Eu falei, vixe Maria, porque ele fazia Uber também. Aí ele falou, não se preocupa com isso, curte aí a sua viagem e tudo mais, e tá tudo bem. Não me falou mais nada e ficou quieto. Nessa eu entrei em casa, eu falei, mano, vai dar merda, entendeu? Tipo, o cara poderia falar, não, tá tranquilo, não vai acontecer nada, eu sei das coisas, mas não, ele só falou, aproveita aí e, tipo, é isso. Aí eu falei, caramba. Aí Foi meio depois tipo, disso diz já teus tchau aí. tipo, aproveita aí e vaza. Tipo, foi mais ou menos isso que Dá eu. pra aproveitar, né? Aproveito o que dá para aproveitar. Aí eu falei, beleza. Aí, tipo, fiquei lá mais uns dias e já vim aqui para Tbilisi, entendeu? Foi exatamente isso. Aí 2 semanas depois, 2, 3 mais ou menos, né? Porque eu saí no começo de fevereiro. E aí estourou a guerra no final, entendeu? Foi isso. Um timing tava É, no ponto. literalmente desviou uma bala, né? Né? Literalmente. E Bala, daí tu misto. foi pro último país que foi invadido pela Rússia. É o novo tema. Próximo país, Afeganistão. Estamos indo, voltando, assim, né? Então, aí eu falei, vou para Geórgia e tudo mais. Aí eu cheguei aqui, foi bem complicado, hein, rapaziada? Quem quiser entrar aqui em Tbilisi, sendo brasileiro, solteiro, sozinho, pode esperar os caras te perguntar tudo que você imagina, porque eles olham para você, brasileiro, aí ele pegava meu passaporte, 2 vezes eu entrei por Tbilisi, né? Porque eu saí também e já voltei. Todas as vezes são várias perguntas, muitas vezes vão pedir para revistar sua mala, vão pedir para, tipo, ver se você tem dinheiro, então se prepare com isso. Agora, por que eles fazem isso? Eu acredito porque não é normal chegar muito brasileiro aqui e tudo mais, e claramente, né, a gente tem que entender que o Brasil, nessa questão de aeroportos, né, não é um país assim muito confiável. Então, se você é solteiro, homem, se prepara aí para ser revistado em aeroportos e tudo mais, mas mantenha a sua cabeça erguida, o seu carisma brasileiro, que sem dúvida você vai até rir depois de tudo isso. O É, país é o brasileiro chegando lá por ano. deve ser um negócio esquisito ainda para eles. Tipo, mas é que também tem um outro Exato. contexto aí também. Eu tenho uma pessoa da minha família que ela trabalha na área de documentos brasileiros, tudo mais, Polícia Federal e tal. E, inclusive dentro do passaporte, ela tá me explicando, então, o passaporte do Brasil tem que ser muito seguro porque ele é muito visado de ser falsificado e tudo mais. Porque, assim, literalmente qualquer pessoa pode aparecer com um passaporte brasileiro e falar que é brasileiro, você vai ficar meio... "É, pode ser." Então, quando ele aparece internacionalmente, especialmente fora do contexto da América Latina, já liga um alerta na cabeça dos caras de será que isso aqui, especialmente o que você falou, né? Homem solteiro, tipo, tá pronto pra fazer merda, né, cara? Se o cara vem com esposa, filho e tudo mais, você fala, tá, ok. Não sei o que veio fazer aqui, mas ok. Exatamente. Agora o cara vem ali e você fala, putz, cara, esse aí veio, sei lá, cara. Não, uma É, história curiosa que eu quero contar aqui, né? Da segunda vez que eu entrei em Tbilisi, isso eu tava vindo da Turquia, né? Aí cheguei aqui, aí eu falei, putz, em Batumi, para você sair no outro aeroporto, os caras não tá nem aí. Tipo, lá é muito Batumi é praia, tranquilo. né? É praia Batumi é praia. do Batumi é mar. praia Qual que é o do nome do mar lá? Mar Negro. Isso. Exato. Batumi é bem tranquilo, não tem. Tipo, normal, é um aeroporto normal. Fui entrar pela segunda vez em Tbilisi, essa foi muito engraçada. O cara pegou meu passaporte, era um homem. Olhava meu passaporte, olhava para mim. Olhava meu passaporte, olhava para mim. Cara Aí ele crachá, cara. falou, aí eu falei, não é possível. Aí, tipo, ele começou a falar, qual que é seu nome? Aí eu falei, meu nome e tudo mais. Ele disse, é brasileiro? Eu falei, sou. Ele, você é brasileiro? Falei, sou brasileiro. Aí ele falou, então me fala aí, bons jogadores do futebol brasileiro. Eu olhei pra cara dele e falei, mano, esse cara tá me tirando. Aí eu falei, Neymar, comecei a falar alto. Eu falei, Neymar Júnior, Coutinho, Vinícius Júnior. Aí, tipo, já tirando onda. Aí ele olhou pra mim, olhou pro passaporte, aí foi o máximo. Ele falou assim: qual que é o presidente do seu país? Aí eu falei: Jair Bolsonaro é o presidente do Brasil. Aí ele olhou para mim e ele falou: para onde você vai depois daqui, né? Quanto tempo você vai passar aqui? Eu falei: I don't know, man.
Falei exatamente isso. Eu falei, I don't know, man. Erro. Maybe aqui pelo I rolê. will maybe I will choose Armênia, Azerbaijão. Aí o cara, tipo, já sentiu, falou, mano, esse cara não tá fazendo nada de errado, entendeu? Aí ele falou, quanto você tem de dinheiro? Eu coloquei lá, quanto que eu tava entrando exatamente. Ele falou, mano, tranquilo, entra aí. E aí foi isso, tipo, era uma história que eu queria contar e que foi meio cômica. Eu acho que o cara suspeitou que era falso mesmo. Ele olhou e falou: será que esse cara é brasileiro? Mano, vamos ver esse sotaque aí, vamos ver se o cara sabe das paradas. Ou só bota pra ficar nervoso, né? Uma vez eu conheci eu tinha um amigo que era PM que ele falou: cara, quando eu pego um carro que eu acho que o cara tá fazendo merda, eu quero ver se ele ri ou não, porque se o cara tá nervoso, ele não vai rir, porque ele tá fazendo merda. Perguntar assim, cara, você tá aí com droga, arma, bomba nuclear, traficando gente, pássaro ilegal, alguma coisa assim? Você falava uns absurdos, assim, tipo, pô, você acabou de saltar um banco, alguma coisa assim. Tipo, se a pessoa desse risada, tipo, tá bom, o cara deu risada. Agora, se o cara só falasse, não. É tipo, é? Olha só. Dele é pra cima. Acho que foi isso, sei lá. Faltou o cara pedir pra você, sei lá, sambar ali na frente, ou alguma coisa assim. Não, é isso, não seria um bom teste de brasilidade, não. É só presidente e uns jogador, fala o sotaque, aí vê se o cara fica nervoso, esse tipo de coisa. Exato. Mas aí, então, na Geórgia, há quanto tempo você tá e quais cidades você conheceu até agora? Bom, se somar o tempo total que eu já tô passando aqui, porque como eu falei, eu saí para ir para outros países, mas eu já tô aqui somando uns 3 meses, mais ou menos, entendeu? As cidades que eu conheço é Tbilisi, Batumi, eu vivi lá um mês, e eu conheço algumas montanhas aqui, que eu fiz uns tours e tudo mais, mas para ser sincero, eu não explorei ainda a Geórgia, então conheço umas montanhas, como eu disse, que eu fiz tours, acho que é Kazbek, alguma coisa assim, Borjomi e tudo mais, é cheio de vilas e cidades, aqui é muito interessante, mas como eu falei, ainda não explorei muito, então eu posso falar mais sobre Batumi e Tbilisi, sem dúvida. Que são as duas mais procuradas pelos nômades também, né? A capital e a cidade de praia. Então, vamos falar um pouco. Eu tenho um pouco de dúvida sobre a questão do idioma e da comunicação com as pessoas aí, porque assim, o idioma é georgiano, que é um alfabeto diferente, mas também se diz que fala bastante russo, que também é um alfabeto diferente. Então, como tem sido a comunicação aí por enquanto? Então, né, essa parte eu gosto bastante de falar, sempre que meus amigos me perguntam e tudo mais, é o seguinte, né, eh, como o pessoal antigo daqui cresceu durante a União Soviética, né, a conhecida União Soviética, que tinha como língua oficial o russo, as pessoas mais velhas falam russo tranquilamente, tipo, normal. Também falam georgiano e algumas, olha bem, algumas falam inglês, entendeu? Então, o que é interessante aqui? Para mim, esse é um dos pontos mais positivos. As pessoas são muito inteligentes para aprender línguas. Tipo, é o mínimo ser bilíngue e poliglota, assim, é coisa normal. Já conheci gente que fala chinês, alemão, francês. Então, tipo assim, é um país que o pessoal sempre está explorando línguas novas. Aí, da comunicação é assim. Se você vai falar com pessoas mais velhas, entendeu? Mais velhas que eu digo assim, acima de uns 30 anos e tudo mais, geralmente elas podem até falar o inglês, mas elas vão falar mais o russo e o georgiano. Dependendo, vai falar o inglês. Jovens, tranquilamente, vão falar inglês, entendeu? Tranquilamente, você não vai passar problema. É o que eu falo, se você fala inglês, aqui você não vai passar perrengue, entendeu? Pode ser difícil para se comunicar alguma coisa, mas nada demais. E eu estou estudando, claramente eu estudo georgiano também, mas é uma língua mais complicada. Por exemplo, o oi aqui é gamarjoba, entendeu? Você perguntar tudo bem é rogohar. Então, tipo, não é qualquer coisa, entendeu? Os sons são bem diferentes. Aí eu falei, vou aprender o russo. O russo é muito tranquilo, entendeu? Tipo, o russo eu consigo me fazer uma comunicação básica. Tipo, coisinhas básicas, eu já consigo trocar ideia de russo, tô usando o Duolingo para quem quer aprender aí, mano, baixa o Duolingo, é tão simples, mas para aprender russo tem que saber espanhol, não tem português. E aí eu consigo, tipo, se o cara não falar nada de inglês, entendeu? E ele fala o russo, eu consigo falar coisas básicas e manter uma comunicação, tipo,
não tão boa, mas normal. Agora, o inglês é tranquilo de se comunicar. Mas, para você saber o que está escrito, o que eu indico, Google Lens. Você vai lá no Google Tradutor, abre a lente lá, a câmera e lê. Porque em alguns lugares, tipo restaurantes, tem restaurante que não tem menu em inglês. Não tem, você vai ter que ler e o cara às vezes não vai falar inglês também. Então você usa o Google Lens e acabou o problema, entendeu? Não, dica fantástica de viagem essa do Google Lens. Eu usei isso pra caramba quando eu tava lá na Polônia, que assim, você olha polonês, não entende absolutamente nada do que tá escrito, mas Não, você olha polonês e tipo, ah, não é assim. Tá. Tem acento pros dois lados, porra. exato. Então, muito boa dica. Provavelmente todo mundo que tá falando aí que tem um celular Android já vem com o Google Lens, né? Então não precisa nem instalar nada, já tem ali de fábrica, né? Então, É, isso que você tá há 3 meses aí, você já tá tipo, já tô me virando, beleza. Tipo, isso é uma coisa que assim, eu também me contexto, né? Minha mãe, ela se mudou pra França, porque eu sou nascido em Paris, né? Minha mãe se mudou pra França, meu pai foi fazer doutorado. Ele falava francês, minha mãe não falava uma vírgula. Ela falou: olha, o melhor jeito de você aprender uma língua é muito simples, você não tem escolha. Você tá no país, eles falam esse troço, você vai ter que aprender esse troço. Foda-se. 6 meses tá redondo já. É, mais ou menos assim mesmo. Aí você precisa se comunicar, né? Para diversos fatores, boa, você vai se comunicando. É o que eu falo. Tipo, você não sabe falar inglês? Ah, mas eu não sou fluente e tudo mais. Eu também não sou Eles completamente também não. fluente. E Eles tipo, também não. mas essa é a questão. Você consegue, tipo, expressar? Você consegue se comunicar em inglês? Ah, eu consigo. Então pode ir para qualquer lugar, basicamente, do mundo, exceto alguns lugares. Mas, tipo, aqui na Geórgia, sabe falar inglês? Tranquilo, pode vir. Vai ter horas que você vai entrar num Uber ou num algo assim, que aqui não é Uber, né? É Yandex e Bolt. Você vai entrar, o cara não vai saber falar. Ele vai teve um dia que foi engraçado. Tipo, eu entrei no carro, eu acho que eu fiz o cara esperar 1 minuto, não sei se era lugar proibido. Aí entrei no carro, o cara já começou a me falar vários negócios em georgiano. Eu só fiquei assim. Aí eu falei, I don't speak. Aí, mas eu falei I don't speak em um russo, né? Yane Gavaru Grauzinska. Aí ele olhou pra mim assim, tipo, pensou, esse cara sabe falar russo. E começou a falar em russo. Mas nessa que ele começou a falar em russo, eu também não entendia. Aí eu olhei assim e falei, mano, nem vou falar nada. Aí o cara, tipo, meio bravo, tudo mais, acendeu um cigarrão assim. Falei, mano, vou abrir o vídeo. Aí eu, tipo, aqui é algo até normal, entendeu? E eu não me incomodo, tipo, tem gente que se incomoda, você vai falar e acabou. Aí, beleza, abaixei o vidro assim. Aí falei, caramba, mano, esse cara, o que será que ele falou, né? Aí no final ele já tava mais calmo, né? Aí, tipo, ele parou assim, eu falei, não, aqui mesmo, tudo mais. Aí ele olhou pra mim e ele falou, de onde você é, né? Aí eu falei, Brasil. Nessa que eu falei Brasil, ele fez assim, Brasil good, Brasil good. Aí, Acho que tipo, o cara tava acabou o pensando, problema. da onde que esse cara tá vindo, o que ele tá fazendo aqui, que o É, cara sabia meio russo, mas não. Que porra é essa? Quem que eu tô levando pra fazer o quê, né? Acho que talvez o cara ficou. Mas nesses casos, cara, eu sigo uma dica que é o seguinte: brasileiro tem que ir uniformizado, cara, porque ninguém odeia o Brasil. Tipo, o Brasil nunca fez nada pra ninguém, exceto a Argentina. Aliás, exceto o Paraguai, mas eles mereceram. É, mas, tipo, a gente nunca fez nada pra ninguém. Então, assim, cara, sei lá, vai com a camiseta da seleção, bota um boné, tipo, que eu brinco que brasileiro vem etiquetado, né? Já vem com etiqueta de aviso. Mano, o cara tá com a camiseta do Flamengo, você olha e fala, tipo, é uma logo um pouco reconhecida. Você fala, Brasil, tal. O cara pode perguntar qual que é o time. Alguma coisa assim, já meio que dá a dica, né? Tipo, acho que é um jeito assim de desarma essa tensão um é pouco. um Tipo, travel hack fantástico. Com exceção de, sei lá, português e talvez alguns americanos, todo mundo gosta de brasileiro. E você falar que é brasileiro sempre tira um sorriso, sempre sai a pessoa lá, ô Pelé, Ronaldinho, sabe? Mesmo aqui, assim, a a gente gente fala. exporta meme e diversão, é basicamente isso que a gente faz, e café, tipo, como é que alguém não vai gostar da gente, sabe? Exato, exato. Não, e, assim, essa parte de andar uniformizado também é bom para você conhecer outras pessoas onde você tá que falam português ou que, sabe? A O gente cara estava já olha, no bazar, cara, no souk que eles chamam aqui no Marrocos de em Tanger, dando uma volta e o Danilo tava com a camisa do Fluminense.
Meu Deus. Reconheceram. Não, brasileiro vem de aviso, A gente cara. começou a conversar e tal, o cara Do ele tinha morado em São Fluminense. Paulo. Exato, ele reconheceu a camisa do Fluminense, a gente começou a conversar e tal, pegou contato, um marroquino que, tipo, morou no Brasil e fala português, daí a gente tá dando rolê agora no final de semana, tipo, sabe? Coisas aleatórias acontecem se você, sabe, se uniformiza de forma Sinalizar. que Não, Marketing é importante. olha o que eu achei engraçado, né? Outra história meio cômica. Tô, tipo, numa exposição de arte, de fotografia aqui em Tbilisi. Não, o pessoal todo chique, tomando vinho, e todo mundo, todo, tipo, aquela coisa europeia, assim, você se sente nos anos 80, né? Vinho à vontade, o pessoal bebendo. Eu olho pro lado, não, eu me surpreendi, é que eu nem falei com o cara, entendeu? Poderia ter falado, mas ele não tinha cara de brasileiro, com a blusa do Palmeiras. Com a blusa do Palmeiras numa exposição de foto. Aí meu pai é palmeirense, eu falei, pai, você não acredita, eu vi um cara com a blusa do Palmeiras numa exposição de arte. Eu falei, meu Deus do céu. É, talvez seja quer, talvez não sei, talvez por causa do Mundial, talvez, né? Sempre usa camisa, o time brasileiro mais conhecido vai ser provavelmente o que foi pro Mundial, ou sei lá, Corinthians, Flamengo, essas coisas assim, então. Só não dá pra andar com uma camisa do Avaí ou do Figueirense e esperar que. Nossa, aí não. Bom, a gente deu uma tangente aqui, mas eu queria voltar pro tema da Faz parte. Geórgia. Cara, primeiras experiências da Geórgia, como que é, assim, custo de vida, segurança, infraestrutura, sei lá, vida social, como que é a vida em Tbilisi? Show. Em Tbilisi, né? Porque existe muita diferença entre Tbilisi e Batumi, mas eu vou focar aqui em Tbilisi. Custo de vida relativamente baixo, se você comparar com outros lugares, entendeu? Dá para você, tipo assim, comparando com, por exemplo, São Paulo e tudo mais, não tem comparação. Aqui você consegue viver com, tipo, um custo bem mais baixo. Vida social, excelente. Você só tem que conhecer os lugares certos e tudo mais, mas aqui a cena techno é forte, aí para quem gosta de techno, de rave, dessas coisas, aqui é bem, bem forte. Então, tem vários clubes e tudo mais, uns barzinho top para tomar uma breja e tudo mais. Então, legal, vida social aqui é bem, bem interessante no meu ponto de vista, né? Não é que nem São Paulo, Rio de Janeiro, não tem como você comparar, né? Mas é interessante. Questão de segurança, para mim é uma das principais. Tipo, eu me sinto tipo, muito bem de, sei lá, andar 3 horas da manhã tranquilo, de ver criancinhas na rua. Tipo, esses dias eu tava andando na rua, aí vinha duas crianças batendo bola e tudo mais, aí a bola acabou caindo na minha mão, eu entreguei, aí as criancinhas, spasiba, tipo, me agradecendo em russo, então são russos, né? E essa é uma questão também, né? Na questão social, tem muita diferença entre russos e georgianos. Eles geralmente não se misturam e tem muito russo aqui. E geralmente o russo ele é um pouco parecido com o chinês aí no Brasil, em São Paulo principalmente. Eles ficam entre eles, entendeu? Então eu tenho até mais amizades hoje com pessoas da Geórgia mesmo. Mas bem interessante, infraestrutura. Essa questão é bem interessante. Tem um ponto muito positivo e um muito negativo na infraestrutura. Um ponto muito positivo. Tipo, aqui, como eu posso dizer, é muito, muito fácil para você fazer a maioria das coisas. Pagar conta, tipo, ter um chip, resolver problemas. Ah, você tá com fome, é 3 da manhã. Você vai andar um pouco, você vai ter um mercado que se chama Spar. Você vai lá e compra sua comida, é 24 horas e tudo mais. Nesse ponto é muito interessante mesmo, entendeu? Conveniências no geral. Conveniências no geral, sim. Nesse ponto a infraestrutura é muito boa. Questão de transporte, não tenho nada a pontuar, boa. Não tem, não, é boa, metrô é bom, útil, ônibus nunca utilizei, mas metrô e táxi sim, tudo bem tranquilo. Bom, agora a gente vai para a parte negativa. Aqui, muitas vezes assim, só nessa última semana, um dia eu fiquei sem água. Aí você vai no mercado, é tipo 2 da manhã, tá uma fila, todo mundo comprando água. Tem esses problemas aqui. Acredito que, tipo, eu tava vendo vídeos das pessoas falando da Geórgia, eles geralmente pontuam isso como um ponto meio negativo. Fica sem energia e tudo mais, mas é isso. De infraestrutura, eu poderia falar isso como negativo. Todas as outras, para mim,
tá tranquilo, entendeu? Porque para mim um país, o que ele tem que te oferecer? Uma infraestrutura para você viver a sua vida, tipo, eu consigo ir na academia, eu consigo me alimentar, ou seja, eu consigo me movimentar, para mim é isso o mais importante. Mas tem esse ponto negativo, entendeu? Algumas vezes vai faltar luz, pode faltar água, mas internet aqui é fantástica, muito boa mesmo, barata e tudo mais. Então, de infraestrutura, acho que é isso que eu consegui agregar de Tbilisi, né? Principalmente, mas da Geórgia como um todo também. Tem uma pergunta de vivência também que é muito importante. A gente não fez isso nos outros podcasts porque a pessoa que estava sendo entrevistada não estava numa situação relevante para essa pergunta. Mas você tá, o Litvai também tá, eu não tô mais, já tô em contrato. Mas como é que é ser um cara solteiro na Geórgia? Sei que tem ouvintes que estarão perguntando isso. Ai. Bom, rapaziada solteira, pode vir aqui pra Geórgia, tá? Por quê? Francis, você tá rindo, né? Você Não, tá só rindo. pelo... Daqui um mês você tá... Ele já tá aqui, ó. Pegar minha passagem, Marrocos nada. Mas então, brincadeiras à parte, bom, é bom ser solteiro aqui, tipo assim, você fala assim que você é brasileiro, não só aqui, né, em outros lugares também, mas pra georgiana, o brasileiro é tipo, que isso, entendeu? Como assim? Da onde, por quê, entendeu? Aí vem toda aquela, tipo, atração, né? Porque o desconhecido gera atração, esse é o ponto. Então é bem interessante, mas entenda uma coisa: aqui não é Brasil, aqui não é América Latina. Não adianta você vir com esses papos aí de cantada virtual e achando que aqui é como, tipo, em muitos países da América Latina, as mulheres mais abertas e tudo mais. Não, aqui é um país conservador, o pessoal que vive mais afastado é totalmente diferente. Então, sendo bem sincero, né? Eu acredito que aqui é um bom lugar para você ser solteiro, principalmente você sendo brasileiro, pela diferença e tudo mais. Mas eu acredito que pode ter lugares que sejam melhores, porque as mulheres vão ser mais, por assim dizer, abertas às suas ideias latinas, por assim dizer, entendeu? Como, por exemplo, eu nunca fui, mas eu tenho uma imagem assim que na Polônia, por exemplo, deve ser mais ou menos assim, pelas polonesas que eu conheci quando eu estava na República Dominicana. Mas lembrando, reitero mais uma vez, aqui é um país conservador, tipo, o homem é tratado de outra maneira aqui, a mulher é tratada de outra maneira aqui, então não vem pensando assim, que é o paraíso e tudo mais. Não, você vai acabar se frustrando, entendeu? Mas é bom, porque você é brasileiro, porque você é exótico nesses lugares, entendeu? E a georgiana, ela tem uma aparência diferente de tudo que eu já vi. Tem uma aparência própria, entendeu? Por assim dizer, tem traços, não é que nem a eslava, por exemplo. E aqui também tem muita russa, entendeu? E as russas, acho que já está aí no conhecimento de todo mundo, que são mulheres bem bonitas. Então, você vai ter russas junto com georgianas aqui. Então, sim, é um lugar interessante para ser solteiro, mas não se esqueça que aqui tem regras de conduta, aqui tem regras de como tratar uma mulher e tudo mais. Então, tipo, dê uma olhada antes, não vem aí com essa coisa muito latina que você pode acabar passando por alguns perrengues. Mas de resto, se for um cara normal, educado e conseguir se adaptar a uma cultura, é um lugar excelente, sem dúvida. Eu gostaria de fazer essa pergunta também para uma mulher que foi para Geórgia. Como é que é ser uma mulher solteira num país desses? Tipo, para ter o outro lado, acho que é importante isso que você falou por causa dessa visão mais conservadora, tal, né? Como é que seria isso? Exatamente. Fiquei curioso aqui agora. Mas faz parte porque às vezes a galera pergunta assim, pô, Rafa, mas que país que eu poderia ir e tal, não sei o quê, por causa de impostos, regulação. Eu falo, cara, ó, tem vários países bons, mas aí você tem que considerar certas coisas, tipo, de estilo de vida. Você gosta de frio? Sim, não. Você gosta de praia? Sim, não. Você tá casado, você quer ter filho? Ou é tipo, não, deixa lá na frente, tipo, isso vai se importar. Não, quando o cara é solteiro, é tipo, cara, certos países vão estar mais na frente, certos países, tipo, eu não vou recomendar assim, isso, eu quero ser solteiro e tudo mais. Eu acho que, não sei do Francisco, a gente não conversou sobre isso, mas eu acho que o Marrocos não estaria no top 10. Acho que não. Cara, assim, tipo, tem coisas interessantes aqui no Marrocos, mas, assim, é um país bem, bem conservador, sabe? Mesmo... Eu não recomendaria um país muito religioso conservador. Exato, exato. E, assim, Acho tipo, que, Marrocos é um país bem, especialmente se a bem cliente fosse uma conservador mulher, mesmo. tipo, não recomendaria.
aqui mesmo nas cidades mais abertas de todas, assim, tipo, ainda, sei lá, metade das pessoas, das mulheres usam o véu, o hijab. Uhum. E assim, digamos, as políticas de sair com alguém, sabe, a etiqueta, digamos, é muito mais Uhum. conservadora no quesito também. E não se aplica tanto a tangir, mas principalmente quanto mais pessoas você faz, mais gente feia tem. Eu nunca vi tanta gente feia quanto em Guelmim, em Tarudã, sabe, no sul do Marrocos. Tá maluco? Mas enfim, eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo, já saindo do tema Marrocos. Ah. Uhum. Para a questão de assim, vida social também, tem muita gente de outros países, assim, tipo, nômades por aí, você chegou a conhecer? Tem bastante, sabe, turistas, expatriados, ou a maior parte da população é mesmo, assim, local? Excelente pergunta. E tipo assim, tem zonas e zonas. Eu tô num lugar que é muito residencial, e uma coisa que eu queria pontuar, né? Enquanto na América Latina geralmente as pessoas querem ter menos filho, estão nem aí pro casamento, aqui já é muito diferente, entendeu? Que o pessoal tem filho, casa mais cedo e tudo mais. Queria pontuar isso. Bom, quanto aos expats, né, o pessoal que tá saindo, que saiu do país e tudo mais, tipo, é o que eu falei, eu tô num bairro residencial e perto de universidade. Então aqui eu me sinto muito bem, porque eu tô na rua, eu vejo tipo um cara, sei lá, da Nigéria. Aí ontem, né, eu vi umas minas, elas ficavam olhando para mim na academia, né? Aí eram umas indianas, eu já vi. Aí eu tenho um pingente que é da cultura indiana e tudo mais, elas olhavam, pá, eu falei, mano, se eu sair e elas estiverem lá fora, eu vou trocar umas ideias, quero ver de onde que elas são, de onde elas pensam que eu sou. Aí eu cheguei, troquei ideia e tudo mais, ou seja, Índia, você vai ver gente da, sei lá, Azerbaijão, russo tem demais, aqui mesmo no meu prédio é cheio, carro com placa da Rússia e tudo mais. Alguns ucranianos não tanto, para ser bem sincera, que tem muito mais russo que ucraniano. Agora, para ser bem sincero, eu não conheci muitas pessoas assim. Tipo, é mais estudantes, né? Algo que eu quero pontuar. Você aí que é estudante e, sei lá, você quer fazer medicina ou você já está cursando, estuda sobre a Geórgia. Você tem que saber falar inglês. Mas, pelo que eu sei, é uma excelente faculdade de medicina, não é tão caro em relação a outros países. E eu fiz uma amizade com um cara que agora ele está na Jordânia e o irmão dele estuda aqui, ele também quer vir para cá, para a Geórgia estudar. Então tem muito essa questão de estudantes de outros países. Agora, quanto a nômades digitais, eu careceu um pouco, você tá me entendendo? Tipo, no Peru, meu Deus, não, no Peru é só nômade digital, é só pessoal trabalhando, é da Alemanha, não sei o quê, principalmente Cusco, esse tipo de lugar. Agora, aqui não. Sinceramente, eu não fui num cowork, só para pontuar também, mas eu acho que com essas tensões que estão acontecendo próximo, meio que afugentou um pouco as pessoas. Então, eu vejo mais estudantes. Acredito, eu já vi, ó, gente da Nigéria, eu já vi gente, como eu falei, da Índia e de outros lugares, que agora eu também não sei, da Rússia e tudo mais, mas mais estudantes, entendeu? Agora, nômades digitais, nesse momento, eu sinceramente não. Acredito que eu nem conheci algum, entendeu? Conheci um russo em Batumi, foi a primeira amizade que eu fiz, e bem interessante a história desse russo, fiz amizade com ele, e ele era tipo um nômade digital. Então, é isso que eu posso falar. Maneiro. Você mencionou que assim, tem diferença bastante entre Batumi e Tbilisi. Quais você diria que são as principais diferenças? Assim, como que é a vibe de Batumi? Então, eu tava lá no inverno, né? Então já sabe, não é muita gente que tá lá. Agora, provavelmente tem gente indo viajar e tudo mais, gente vindo de fora. Deve estar mais movimentado e dinâmico. Mas quando eu fui, tava no inverno. O que eu senti em Batumi? É uma cidade super tranquila. Se, tipo, você quer se isolar um pouco, principalmente no inverno, quer ficar trabalhando, quer desenvolver seus projetos, pagar um aluguel super barato, um custo de vida irrisório, vai para Batumi. Você vai ficar lá tranquilinho, vai ver neve na praia e tudo mais, mas é isso. E as pessoas de Batumi são totalmente diferentes. Aqui em Tbilisi são muito mais receptivos, alegres e gostam de estrangeiro. Lá tipo, eu diria que uns 30% deve ser russo ou mais,
porque é muito russo, muito, muito mesmo. E agora, pelo que me falaram, chegaram mais e mais e mais e mais, e tipo, lá parece a Rússia agora. Então, aqui já é diferente, aqui, ou seja, eu achei mais da hora Tbilisi nessa parte, porque o pessoal é mais receptivo, tem aquela questão da hospitalidade melhor. Lá em Batumi é tipo, cada um por si, aí você entra, se tipo, você não fala o russo, mano, foda-se você, entendeu? Eu senti um pouco isso. Mas, entendeu? Mas é aquela questão, tipo, você tá em um lugar totalmente diferente e muito tranquilo. E uma coisa que eu quero pontuar, lá em Batumi tem a praia, né, do Mar Negro e tem tipo uma ciclovia, ou seja, você quer andar de bike e tudo mais, quer viver uma vida tranquilona aqui na Geórgia, porque aqui é meio caótico Tbilisi, entendeu? É uma cidade normal, por assim dizer. Vai lá para Batumi, entendeu? Inclusive, eu vi um vídeo de um casal brasileiro, tem uns 2 meses que eles colocaram, porque eu sempre coloco brasileiros na Geórgia, brasileiros na Geórgia. Aí eu vi o casal saiu do Brasil, veio para Geórgia e estão lá em Batumi. E é o que eles falam, entendeu? Tipo, é uma cidade super segura e tudo mais, muito barata, mas não é tão atrativa nessa questão de hospitalidade, vida social, quanto Tbilisi. No verão eu não posso falar porque eu ainda não fui para lá. Sim. É até engraçado, né, cara, como tem diferença entre os países. Tem países que a capital é a cidade que é assim, ninguém liga para ninguém, é mais impessoal, sabe, sei lá, Paris, Bogotá, né, esse tipo de lugar. Já em outros, justamente a capital é o lugar mais hospitaleiro, digamos, em que é engraçado assim como tem diferenças desse tipo. Eu acho que depende do tamanho da cidade, tipo, quando a cidade cruza uns 3, 4 milhões, já começa a virar um que saco essa galera. Mas Tbilisi acho que é 1 milhão e pouquinho, né? Tbilisi é tipo Curitiba, é isso, né? A Tbilisi É, é 1.158.000, estou vendo aqui na um Wikipédia, e pouquinho menor que Curitiba. Batumi são Eu tipo acho. 153 mil habitantes. A vila. Uhum. Eu acho que tem isso, tipo, acho que isso também influencia. Eu acho que também é assim, o nível de abertura do país, assim, porque quando um país que, tipo, esses países assim mais, eu não preciso de você, tipo, França, a capital vai ter uma sensação meio, o pessoal veio aqui explorar, encher o saco, malditos turistas. Quando é mais um país ferrado, que tá, nós nos abrimos para tentar trazer coisas, desenvolver, mas, tipo, que bom que você veio. Eu acho que isso influencia essa atitude também. Então, acho que a gente vai ver essa atitude mais receptiva em países tipo Estônia, Lituânia, é, Geórgia e tudo mais. Enquanto se você for numa capital, tipo, sei lá, da Alemanha, se for em Berlim, Paris, Londres, vai ser meio tipo, mais um que veio aqui encher o saco. E daí você tem o Sim, Brasil, sim. que tipo, que acha que não precisa de ninguém, mas Então, aqui o que eu posso falar é que o georgiano, tipo, quando eu cheguei no hotel, me surpreendi, entendeu? Tipo, a primeira vez que eu cheguei em Tbilisi, né, da Ucrânia pra cá, meu, foi uma recepção que eu falei, que isso, entendeu? Tipo, a mulher fez o transfer tudo certinho e foi o BO da primeira vez que eu entrei foi 25 mil vezes maior do que esse daí. Mas eu prefiro nem contar porque vai ser algo muito, muito longo. Mas, tipo, o cara teve que me esperar mó tempo, o transfer e tudo mais, e deu tudo certo. Eu cheguei no hotel de madrugada, ela me deu um quarto melhor. O café da manhã é muito simples aqui, entendeu? A comida deles não é tipo, no café da manhã, aquele monte de coisa. Era simples, mas eu me sentia bem, entendeu? Tipo, eles me receberam muito bem. E o que era interessante, eram georgianos, né? Uma mulher que eu julgo que ela tenha uns 40, 50 por aí, e a mãe dela ainda mais velha. Quando eu cheguei, eu falava, será que isso é georgiano? Não, elas falavam em russo, entendeu? Então, uma coisa aí para se pontuar. Como eu disse, as pessoas mais velhas, elas têm mais esse costume de falar russo. Já os jovens, esquece. Você vai tentar falar russo, eles não vão gostar, entendeu? Já tem essa segregação, por assim dizer, da língua. Uhum. Agora que você tocou em comida e café da manhã e tudo mais, a Geórgia é bem famosa pelo vinho também, né? Você chegou a é provar? o país que inventou o vinho. O vinho foi criado aí. Então, Então, exatamente, mas para decepção aí de alguns, não provei o vinho, não provei a chacha,
entendeu? Porque, falando bem sincero, eu não sou uma pessoa de beber muito, não é algo que me atrai, mas, obviamente, eu tô esperando uma oportunidade, sei lá, eu quero me sentir tomando um vinho caseirão mesmo, na vila e tudo mais. Ainda não tive essa experiência, tentaram dar um vinho para mim nos tours que eu fiz, as Chacha, que é uma vodka super forte, mas eu fiquei mais tranquilo. Então, desculpa, eu não conheço aqui o vinho daqui, nem mesmo a Chacha, mas realmente é muito famoso, é considerado aí o primeiro vinho mesmo. Massa. Bom, a gente talvez vai ter que pegar mais um convidado da Geórgia para falar especificamente do. Eu vou lá, eu faço esse freelance. Um boleto pela empresa, a gente só pela produção de conteúdo. Bom, creio que do meu lado era isso. Rafa, mais alguma pergunta Também. para o Gustavo sobre Não, Geórgia? acho que era isso mesmo. E, cara, a gente precisa ir lá. Com Precisa ir lá. certeza. Venham, Também. venham. Vocês têm que vir. E agora, ó, vou falar para vocês, é um excelente momento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que tá tendo essas tensões lá, aqui relativamente próximo, aqui na Geórgia as coisas estão normais, tá vindo muita pessoa da Rússia, isso tá gerando algumas desconfianças e intrigas entre as pessoas da Geórgia que não querem aceitar mais, mas eles estão entrando. Então, acredito que vir nesse momento para a Geórgia pode ser uma imersão tanto na cultura georgiana, como também conhecer um pouco da cultura russa pelas pessoas que vão estar aqui e tudo mais. Então, bem interessante. E a cultura da Geórgia, no meu ponto de vista, é espetacular aonde eu conheci, entendeu? Tem maneiras diferentes de tratar as pessoas, é muito diferente como os mais velhos se portam, a estrutura familiar é muito diferente, não tem nada a ver com a América Latina, e eu queria deixar bem claro, para mim isso é um ponto extremamente positivo e é algo que eu gosto muito daqui. Maneiro. Show. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde eles podem ir? Onde eles podem achar mais sobre Fechou. você? Eu que agradeço, antes de tudo, né? Eu que agradeço, Francisco, muito obrigado. Gostei muito aí de conversar com vocês, Rafa, também muito obrigado aí por estar junto e também você tem responsabilidade nisso, né? Como eu falei no início do podcast. Bom, se vocês quiserem me encontrar, no momento eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, mas eu tenho um canal no YouTube. O canal no YouTube é The Crypto Califa, escrito em inglês mesmo. Eu já tenho alguns vídeos lá. Eu estava sem equipamentos e tudo mais, então eu estava mais com o canal Dark. Agora eu já estou começando a mostrar minha cara e tudo mais, e eu estou buscando expandir essa questão de criação de conteúdo conforme o tempo for passando. Então se inscreva lá no canal, sempre vou trazer novidades, e você se inscrevendo lá, você já vai estar mais próximo de mim. Se eu tiver outro projeto, você vai ficar sabendo. Muito obrigado mais uma vez aí, Francisco, Rafael, a equipe aí da CETI, todo mundo. E é isso. Valeu, o prazer foi nosso. O link do canal do Gustavo vai ficar ali na descrição dos comentários, junto também com os nossos artigos sobre vida, residência e empresa na Geórgia, para quem ficou com interesse, quem quer conhecer mais, dá uma lida lá. E se vocês tiverem interesse em se mudar para lá, abrir empresa, etc., também é só entrar em contato que a gente manda você para lá e depois você toma um vinho junto com o Gustavo, quem sabe. Boa, Valeu, boa. gente. Um abraço. Até a próxima.